E se eu dissesse que talvez exista um universo inteiro em que você já tenha lavrado a horta comunitária da sua escola, ganhado medalha de ouro em matemática e, ao mesmo tempo, esquecido de colocar o feijão de molho? Pois é, parece uma pergunta idiota, mas não é tão idiota assim. Ou melhor, é, mas com potencial cósmico. Porque, segundo algumas das teorias mais ousadas e mais chatas de explicar da física moderna, todas essas possibilidades podem existir em algum lugar. Não aqui, claro. Aqui, a sua realidade continua sendo a de alguém que deixou o arroz queimar. Mas calma, há esperança. Em outro universo paralelo, você talvez seja um gênio incompreendido. Ou, mais provável ainda, um gênio igualmente incompreendido, só que com a conta de luz atrasada. Agora, imagine a cena. Você está numa sala de aula, daquelas com carteiras rangendo, ventilador barulhento e o professor escrevendo palavras complicadas demais para uma segunda-feira de manhã. No quadro, uma frase enigmática: universos paralelos. E logo embaixo, a promessa enganosa de que isso pode mudar tudo o que sabemos sobre a realidade. A sala suspira. O aluno do fundo pergunta se isso cai na prova. A resposta, obviamente, é não, mas deveria. Afinal, o multiverso não resolve nenhuma questão imediata da sua vida, mas tem o poder de bagunçar a sua paz de espírito durante semanas. Mas antes de qualquer coisa, uma observação burocrática, que não é tão burocrática assim. Se você ainda não dormiu, parabéns. E já que está aqui, talvez queira se inscrever no canal, curtir este vídeo, ou até comentar o que você estaria fazendo agora, em outro universo. Se não fizer nada disso, tudo bem, em alguma realidade você já fez. Ou pior, já escreveu um comentário de 2 páginas só para reclamar do som baixo. Pois bem, para começar de verdade, se é que existe isso de começar de verdade em uma explicação que já se estendeu mais do que deveria, precisamos responder a uma questão básica. O que significa existir universos paralelos? Não é aquele momento da adolescência em que você cria 5 perfis diferentes nas redes sociais para evitar familiares. Também não é só um recurso narrativo barato dos roteiristas de filmes de super-heróis. Embora, convenhamos, eles tenham abusado disso nos últimos anos como se fosse tempero pronto em restaurante universitário. O conceito na ciência é bem mais sóbrio e, por isso mesmo, incrivelmente mais chato de explicar. Em termos simples, universos paralelos são hipóteses de que podem existir outras realidades completas, com suas próprias leis físicas, histórias, versões de você mesmo e, claro, seus próprios problemas de trânsito. A palavra-chave aqui é hipótese, porque ninguém viu, ninguém comprovou, e a chance de isso cair em prova é ainda menor do que a chance de o professor de física chegar de bom humor. E aí vem a parte mais desconfortável. Se o multiverso existir, cada escolha que você faz pode, em teoria, abrir um caminho alternativo. Um universo em que você foi ao cinema ontem. Outro em que você esqueceu a carteira e teve que voltar. Mais outro em que você não existe, porque seus pais nunca se conheceram. E, só para não perder a ironia, um em que você existe, mas ainda assim assiste a vídeos de 2 horas para dormir. Esse, provavelmente, é o pior deles. Agora, pausa para uma curiosidade que você não pediu. O conceito de múltiplos mundos não nasceu no cinema, nem na cabeça de um roteirista desesperado. Os primeiros filósofos gregos já especulavam sobre a possibilidade de infinitas realidades coexistindo, porque aparentemente eles não tinham Netflix. E de lá para cá, a ideia foi se infiltrando devagar na física moderna. Primeiro como metáfora, depois como matemática, e finalmente como um incômodo constante nas aulas em que o professor precisa preencher 3 horas com conteúdo que ninguém vai lembrar. É claro que isso tudo parece muito impressionante, até você parar para pensar na consequência óbvia. Se existem universos infinitos, então existe um universo em que você ainda está ouvindo essa mesma introdução, mas numa versão ainda mais longa. Sim, mais longa. E, sinceramente, já é tarde demais para voltar atrás. Mas vamos devagar, porque isso aqui não é trailer de filme de ação. A questão fundamental é entender que universos paralelos não são apenas uma invenção divertida. São uma maneira que os cientistas encontraram de tentar explicar os buracos que a teoria atual não consegue tapar.
Pense no multiverso como aquele aluno esforçado que, mesmo errando todas as contas, ainda arruma desculpas tão elaboradas que ninguém tem coragem de reprovar. É isso. O multiverso não resolve os problemas, mas deixa as perguntas ainda mais confusas, o que, em ciência, é quase tão bom quanto resolver. E tem mais. Quando falamos em multiverso, não estamos falando só de versões suas tomando decisões diferentes. Estamos falando de universos inteiros, com constantes físicas alteradas. Imagine um lugar onde a gravidade seja 10 vezes maior. Você não levantaria da cama nunca mais. Ou outro, onde o tempo corre 2 vezes mais devagar, perfeito para quem sempre perde o ônibus. E ainda um, em que a velocidade da luz seja menor do que a da fofoca. Impossível de acreditar, mas, em outro universo, pode muito bem ser real. Curioso, não? Ou entediante? Provavelmente as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é exatamente esse o ponto. Universos paralelos são uma mistura de filosofia com física e ficção científica, tudo embalado num pacote que faz você duvidar da própria realidade e, ao mesmo tempo, desejar um café. E por que começar um vídeo com isso? Simples. Porque nada dá mais sono do que uma explicação longa sobre algo que talvez nem exista. É perfeito. Se você continuar comigo, vai ouvir sobre fórmulas que parecem inúteis, histórias de cientistas que brigaram por detalhes ridículos e analogias absurdas sobre bolhas cósmicas. Se não continuar, em outro universo você já continuou. De qualquer forma, o multiverso garante que a estatística esteja do meu lado. Então, bem-vindo a essa jornada cósmica e sem pressa. Ajuste o volume, acomode-se, tente não pensar no boleto atrasado, em algum universo paralelo ele já foi pago, e prepare-se para uma viagem em que cada explicação só vai gerar mais perguntas. E como toda boa introdução entediante, vamos terminar sem concluir nada. Porque, afinal, pode ser que exista um universo onde essa introdução já fez sentido, e outro em que você está prestando atenção de verdade. Muito bem. Antes de falar de universos paralelos, precisamos fazer o que qualquer professor faria: definir o básico, porque é assim que funciona a rotina acadêmica. Primeiro você se entedia com definições óbvias, depois se perde em fórmulas complicadas e, por fim, descobre que tudo era só para constar no material didático. Então, vamos começar pelo começo, mesmo que ninguém tenha pedido. Afinal, como falar de universos paralelos sem antes responder à pergunta mais sem graça possível: o que é, afinal, um universo? A resposta deveria ser simples, mas não é. Porque, na prática, universo significa tudo. Literalmente tudo. O espaço, o tempo, as galáxias, as estrelas. Você reclamando do preço da passagem de ônibus, a lembrança do lanche que caiu no chão da escola em 2008, a poeira cósmica que nunca pediu para existir, tudo. O universo é o conjunto de absolutamente todas as coisas. E isso é tão desanimador quanto ouvir que o tema do trabalho em grupo vale metade da nota, e você ficou com o colega que nunca aparece. A palavra universo vem do latim universum, que pode ser traduzido como tudo junto, virado para um só. É bonito, quase poético, se você não pensar demais. Porque na prática, dizer que o universo é tudo o que existe é tão útil quanto dizer que a cantina vende comida. Claro, é verdade, mas não resolve a dúvida principal. O que exatamente está incluído nesse cardápio? Para os cientistas, o universo não é só tudo. Ele é também o palco onde as leis da física atuam, o cenário em que as equações de Einstein fazem sentido, ou pelo menos fingem fazer. Espaço, tempo e matéria estão amarrados em um único pacote, como aquele kit escolar que vem com régua, compasso e transferidor, mesmo que você só use a régua para bater na mesa. Aliás, espaço e tempo são conceitos que merecem 1 minuto de reflexão. O espaço é aquilo que você nunca tem suficiente no quarto para guardar suas tralhas. O tempo é aquilo que você nunca tem suficiente para terminar os trabalhos. E, segundo a teoria da relatividade, eles estão ligados em algo chamado espaço-tempo. Ou seja, as duas coisas que você nunca tem são, na verdade, uma só.
uma espécie de combo promocional do universo. E já que falamos de relatividade, vamos lembrar que o universo não é fixo, estático, imóvel como uma lousa esquecida no corredor da escola. Ele se expande. Desde o Big Bang, que aconteceu há cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos, o universo está crescendo como massa de pão mal amassada. Aliás, essa é a metáfora preferida dos professores de física. O universo é como um pão no forno, cheio de uvas passas que se afastam umas das outras conforme a massa cresce. Sim, o destino cósmico pode ser resumido a um panetone em expansão. É triste, mas didático. Mas há um detalhe que costuma ser ignorado. Quando dizemos que o universo se expande, não é que as galáxias estejam se movendo por dentro de um espaço vazio. É o próprio espaço que está esticando, como elástico velho de calça de moletom. Isso significa que até mesmo as galáxias mais distantes não estão fugindo de nós porque não gostam da nossa companhia, embora isso também seja verdade, mas porque o tecido do espaço-tempo está se expandindo entre nós e elas. E aí entra a ironia. Mesmo sendo definido como tudo, o universo observável tem limites. Você só consegue ver até onde a luz teve tempo de chegar desde o Big Bang. Ou seja, o universo é tudo, mas o universo que você pode observar é só uma fração ridícula desse tudo. É como emprestar o caderno do colega e descobrir que ele só anotou o título da aula. Além disso, o universo é regido por leis aparentemente universais. A gravidade, por exemplo, funciona aqui, em Marte e em qualquer lugar que você tenha vontade de largar seu celular e ver se ele cai. A velocidade da luz também parece ser constante em todos os pontos do cosmos, cerca de 300 mil quilômetros por segundo, ou, em linguagem escolar, muito rápido mesmo. E essas constantes dão ao universo uma aparência de ordem. Uma ordem que, no fundo, esconde o caos absoluto de planetas colidindo, estrelas explodindo e buracos negros engolindo tudo como aspirador de pó cósmico sem botão de desligar. Agora, repare na contradição deliciosa. Se o universo é tudo, então não pode existir nada fora dele. Mas quando começamos a falar de multiverso, estamos na prática sugerindo que o universo não é tudo, que talvez existam outros tudos. É quase como se você dissesse que a palavra todos significa alguns. Um truque linguístico tão confuso quanto a regra de português sobre crase, que, aliás, ninguém entende até hoje. Esse paradoxo já foi percebido pelos filósofos antigos. Epicuro, por exemplo, lá no século IV a.C., já especulava que poderiam existir infinitos mundos, cada um com suas próprias combinações de matéria. Ou seja, mesmo sem telescópio, ele já imaginava algo próximo ao que chamamos hoje de universos paralelos. A diferença é que, naquela época, você podia passar a vida inteira especulando sem precisar provar nada. Hoje em dia, os físicos ainda fazem a mesma coisa, só que com mais matemática. E, falando em matemática, vale lembrar que o universo parece seguir padrões numéricos assustadoramente consistentes. As equações que descrevem a gravidade, a relatividade ou a mecânica quântica são como aquelas regras malditas de gramática. Você não entende direito, mas elas estão lá, firmes e inabaláveis. Por exemplo, a equação da gravidade de Newton, que pode ser lida como: a força entre dois corpos é igual à constante gravitacional multiplicada pelo produto das massas, dividido pela distância entre eles, elevada ao quadrado. Tudo isso escrito em símbolos que parecem mais um desenho feito na margem do caderno durante a aula. Esse cuidado em definir o universo como um sistema com leis próprias é importante porque, quando falamos de multiverso, vamos lidar com a possibilidade de outros universos com leis diferentes. Imagine um universo em que a gravidade seja repulsiva em vez de atrativa. Os planetas se afastariam uns dos outros, como alunos fugindo de apresentação em grupo. Ou um universo em que a velocidade da luz não fosse 300 mil quilômetros por segundo, mas sim 50 quilômetros por hora. Nesse caso, a internet demoraria mais para carregar do que a fila do bandejão universitário. Portanto, definir o que é o nosso universo
É como preparar o palco. É preciso entender o cenário antes de introduzir a peça de teatro que vem depois. Porque se já é confuso falar de um único universo, imagine falar de infinitos. É como não conseguir terminar a lição de casa e, mesmo assim, inventar 10 versões alternativas da mesma lição, só para complicar. E é exatamente aí que entra a história das ideias de multiverso. Porque, se o universo é tudo, por que diabos alguém começou a pensar que poderia haver outros tudos? Se já é trabalhoso o suficiente tentar entender o que chamamos de universo, imagine agora encarar a ousadia de dizer que talvez existam outros. A ideia de multiverso, ao contrário do que parece, não nasceu numa reunião de roteiristas da Marvel que estavam sem criatividade. Ela é muito mais antiga, tão antiga que dá até preguiça de listar. Mas vamos lá, porque se não começarmos pela história, alguém vai dizer que a explicação ficou incompleta. E a única coisa pior do que falar de universos infinitos é ter de ouvir críticas infinitas. A semente desse pensamento começa com os filósofos gregos. Epicuro, por exemplo, no século IV a.C., já falava que se o espaço fosse infinito e os átomos se movessem eternamente, não havia motivo para existir apenas um mundo. Para ele, seria natural que houvesse incontáveis mundos espalhados por esse vazio sem fim. Em outras palavras, antes mesmo de existir telescópio, ele já estava imaginando algo muito parecido com universos paralelos. Claro que, na prática, ele não tinha provas, nem precisava. Naquela época, bastava falar com cara séria e pronto. Filosofia consolidada. É quase como aqueles alunos que no trabalho em grupo não fazem nada, mas leem a conclusão em voz alta e ganham o mesmo ponto. Outros pensadores, como os atomistas, também imaginaram infinitos mundos coexistindo, mas havia um problema. Ninguém conseguia ver além do céu estrelado. E como todo mundo sabe, o céu estrelado é impressionante por 5 minutos, até alguém lembrar que você precisa atravessar a cidade no escuro para chegar em casa. Ou seja, a especulação era bonita, mas não muito prática. Pulando muitos séculos, porque ninguém aqui tem paciência para revisar 2000 anos de debates, chegamos à Idade Média. Curiosamente, mesmo em um período dominado pela religião, alguns teólogos começaram a se perguntar se Deus poderia ter criado múltiplos mundos. A resposta oficial era geralmente sim, mas não interessa. Afinal, não havia telescópio, não havia foguete, não havia nem energia elétrica. O máximo que se podia fazer era acender uma vela e continuar rezando. Mas o jogo começou a mudar na era moderna. Quando Galileu apontou seu telescópio para o céu, ele não viu universos paralelos, mas viu luas em Júpiter, crateras na Lua e manchas no Sol. Isso já foi suficiente para escandalizar meio mundo. Se só essa pequena descoberta já abalou certezas, imagine a confusão que seria sugerir outros universos inteiros. Provavelmente Galileu teria sido preso 2 vezes. No século XVII, com Newton, o universo ganhou um novo molde, o da mecânica clássica. O cosmos passou a ser visto como uma máquina perfeita, funcionando com engrenagens matemáticas. Para muitos, isso encerrava a questão. Não havia espaço para infinitos mundos. Só havia este, o nosso, e ele já era complicado o suficiente. Pense nisso como uma aula de matemática em que o professor enche o quadro de equações e você mal consegue copiar a primeira linha. A ideia de colocar mais equações só deixaria o caos ainda maior. Mas o multiverso não morreu. No século XIX e começo do XX, a física começou a se deparar com problemas que não cabiam mais nas engrenagens newtonianas. A relatividade de Einstein mostrou que espaço e tempo não eram rígidos, mas maleáveis, quase como elástico de cueca velha. Já a mecânica quântica veio para humilhar qualquer noção de bom senso. De repente, partículas podiam estar em 2 lugares ao mesmo tempo, atravessar barreiras e desaparecer como aluno no dia da apresentação. Foi nesse ambiente caótico que o multiverso voltou a ganhar força. No campo da filosofia da ciência, começaram a surgir discussões sobre mundos possíveis. E na física, alguns teóricos começaram a perguntar: se a equação permite mais de uma solução, por que apenas uma delas seria real? É como aquele professor que dá 5 opções de exercício e diz que todas são válidas, mas só aceita uma como correta. O resto vai para a lixeira.
o que é um desperdício, se você parar para pensar. A coisa ficou ainda mais interessante com a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica, proposta por Hugh Everett na década de 1950. A ideia era simples e devastadora. Em vez de colapsar em uma única realidade, cada escolha quântica gera múltiplos resultados em múltiplos universos. Ou seja, cada vez que você decide entre café ou chá, o universo inteiro se divide. Você toma café, o outro chá. E em algum lugar ainda mais distante, um terceiro você derruba a xícara no colo. É a física aplicada ao cotidiano de forma humilhante. E não podemos esquecer da cosmologia. A partir da teoria do Big Bang, cientistas começaram a perceber que o universo pode não ser único. Modelos de inflação cósmica sugerem que bolhas de universos podem se formar em paralelo, cada uma com suas próprias características. Imagine uma panela de leite fervendo e transbordando em bolhas que se espalham pela boca do fogão. Cada bolha é um universo. E assim como na cozinha, o resultado é sempre uma bagunça difícil de limpar. Mas talvez a parte mais curiosa seja notar como a ideia de multiverso sempre oscilou entre ciência e ficção. Escritores de ficção científica, de H. G. Wells a Philip K. Dick, usaram a noção de realidades alternativas como playground criativo. Enquanto isso, os físicos tentavam manter a cara séria, como se estivessem discutindo apenas equações e não versões infinitas de você mesmo esquecendo a senha do e-mail. É aqui que surge a grande confusão. Afinal, o multiverso é ciência, filosofia ou ficção? A resposta mais honesta é: depende da aula que você está assistindo. Em uma sala de física, ele aparece como hipótese elegante, sustentada por modelos matemáticos. Em uma aula de filosofia, vira argumento para pensar sobre liberdade, destino e moralidade. Em uma sessão de cinema, vira desculpa para juntar 3 atores diferentes interpretando o mesmo super-herói. E, convenhamos, todas essas abordagens são igualmente absurdas. O que importa é que a ideia de multiverso tem persistido, atravessando séculos como aquele aluno que nunca passa de ano, mas também nunca desiste. Sempre reaparece, com novas roupas, novas metáforas e, claro, novas críticas. Alguns cientistas adoram, outros odeiam. Alguns dizem que é inevitável, outros afirmam que é apenas fuga de responsabilidade intelectual. É praticamente uma briga de recreio, só que com equações escritas em lousas de universidade. E assim, chegamos ao ponto em que precisamos falar com mais calma sobre uma das versões mais famosas dessa história, a dos universos bolha da teoria inflacionária. Porque, se já é difícil aceitar a ideia de infinitos mundos filosóficos ou quânticos, espere só até ouvir falar de um cosmos que se expande como espuma de sabão sem parar. Agora que já estamos devidamente perdidos na história das ideias sobre multiversos, é hora de mergulhar em uma das mais célebres e, ao mesmo tempo, mais confusas teorias cosmológicas, a inflação cósmica. E não estamos falando da inflação que faz o preço do pastel da cantina dobrar de um ano para o outro, embora a sensação de estranhamento seja parecida. Estamos falando de um modelo físico que tenta explicar por que o universo, logo após o Big Bang, não virou apenas uma sopa de partículas desconexas, mas acabou se tornando o que conhecemos hoje, um cenário ordenado o suficiente para permitir a existência de estrelas, galáxias, planetas, e você reclamando da vida enquanto assiste a este vídeo. A teoria inflacionária surgiu na década de 1980, proposta pelo físico Alan Guth, que, como todo bom cientista, estava tentando resolver problemas que ninguém fora do meio acadêmico havia notado. O universo, aparentemente, tinha 3 grandes mistérios embaraçosos: o problema da homogeneidade, o problema da planicidade e o problema dos monópolos magnéticos. Traduzindo, por que o universo é tão uniforme, tão reto em grande escala e tão livre de certas partículas hipotéticas que deveriam estar por aí? É como entrar numa sala de aula e perceber que todos os alunos estão estranhamente quietos, todas as carteiras estão alinhadas e ninguém esqueceu o caderno em casa. Claramente, algo está errado. A solução proposta foi simples no papel, mas absurda na prática. E se nos primeiros trilionésimos de segundo após o Big Bang,
o universo tivesse se expandido de maneira incrivelmente rápida. Não apenas rápida como corrida de 100 metros rasos, mas rápida como a lousa inteira sendo preenchida em meio segundo. Em números, essa expansão teria sido exponencial. Isso significa que, a cada fração de instante, o universo dobrava de tamanho. Imagine um balão inflando tão depressa que você mal teria tempo de perceber antes que ele ocupasse a sala inteira. E aí multiplique isso por trilhões. Sim, não faz sentido para essa intuição, mas a matemática insiste que pode ser assim. Esse processo, chamado de inflação cósmica, teria nivelado as irregularidades iniciais. É como se você passasse um rolo de massa sobre uma superfície cheia de bolhas. O resultado é algo liso, plano e relativamente uniforme. Claro, sempre sobra uma ou outra bolha, porque a vida nunca é perfeita. Mas, em linhas gerais, o cosmos teria ficado ordenado o suficiente para dar origem às estruturas que vemos hoje. Até aqui, parece só uma história maluca, mas a parte realmente interessante vem agora. Segundo algumas interpretações, esse processo de inflação não aconteceria de forma única e definitiva. Ele poderia se repetir em diferentes regiões do espaço, gerando o que chamamos de universos bolha. Pense numa banheira cheia de sabão. Você sopra, e de repente surgem bolhas dentro de bolhas, cada uma crescendo até se soltar das outras. Cada bolha, nesse caso, seria um universo inteiro, com suas próprias leis físicas, constantes fundamentais e histórias cósmicas. Ou seja, nós poderíamos ser apenas uma bolha numa espuma cósmica infinita. Romântico, não? Quase uma poesia de boteco. E por que bolhas? Porque a imagem é irresistivelmente didática. Quando você explica para estudantes que o universo pode ser comparado a um pão em crescimento, eles bocejam. Mas quando você fala em bolhas, todo mundo lembra da infância, das brincadeiras com detergente e canudinho. O problema é que, ao contrário das bolhas de sabão, as do cosmos não estouram em segundos. Pelo menos, esperamos que não. Porque se estourarem, não sobra ninguém para escrever a ata da reunião. Cada universo bolha poderia ter leis físicas diferentes. Em um, a gravidade poderia ser mais fraca, tornando possível saltar quilômetros de altura como se fosse atleta olímpico de desenho animado. Em outro, a gravidade poderia ser tão forte que você não conseguiria nem levantar a caneta da mesa. E claro, existiria sempre aquele universo em que a gravidade é exatamente a mesma. Mas os professores nunca atrasam. Esse sim seria o mais assustador de todos. Agora, pausa para um detalhe técnico. A inflação cósmica é descrita por equações complicadas, envolvendo campos escalares, algo que, na prática, é um jeito sofisticado de dizer um tipo de energia invisível que preenche tudo. Esse campo, chamado de inflaton, sim, o nome parece inventado por um estagiário com preguiça, seria o responsável por impulsionar a expansão inicial. Quando o campo decai, o universo para de inflar tão rapidamente e passa a evoluir de forma mais lenta, permitindo a formação de átomos, estrelas e galáxias. É como se alguém tivesse desligado o turbo e deixado o motor em marcha lenta. Mas, claro, nada disso é exatamente comprovado. O que temos são indícios indiretos, especialmente nas observações da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, aquele brilho fraco que sobra do Big Bang e que cobre todo o céu como um zumbido insistente. A uniformidade dessa radiação é uma das pistas de que algo como a inflação realmente aconteceu. Mas ainda não é suficiente para convencer todo mundo. Alguns físicos acreditam firmemente, outros torcem o nariz. É o tipo de situação que, em termos escolares, equivale a quando metade da turma copia a resposta do livro e a outra metade tenta inventar uma desculpa criativa. E não podemos esquecer da ironia. A inflação cósmica resolve problemas antigos, mas cria novos. Por exemplo, se existem universos bolha, então o nosso não é especial. Somos apenas um entre incontáveis. Isso gera mais perguntas do que respostas. Por que estamos nesta bolha e não em outra? Como saber se há contato entre elas? O que acontece se duas bolhas se encontram? É como pensar no recreio. Você pode estar em um grupo de amigos jogando bola, mas sempre existe outro grupo em outro canto jogando vôlei.
e outro ainda só comendo salgadinho. Todos coexistem, mas dificilmente interagem. A diferença é que no caso dos universos, não há corredor para atravessar, pelo menos até onde sabemos. E, para complicar ainda mais, algumas versões da teoria sugerem que a inflação nunca para de acontecer. É o chamado multiverso inflacionário eterno. Enquanto algumas regiões do espaço se estabilizam e viram universos bolha, outras continuam inflando indefinidamente. Isso significa que sempre haverá novas bolhas se formando, para sempre, em um processo sem fim. Em outras palavras, a máquina de criar universos nunca desliga. É a fábrica de realidade mais preguiçosa e mais prolífica que você pode imaginar. Mas talvez o ponto mais intrigante seja este. Se há realmente infinitos universos bolha, isso significa que todas as combinações possíveis de leis físicas podem existir em algum lugar. E, se tudo pode existir, então existe um universo em que você está entendendo essa explicação perfeitamente. Pense nisso como um consolo. Aqui talvez não faça sentido, mas em outro lugar, com outra física, pode ser que faça. E é com essa imagem de um cosmos borbulhante, cheio de bolhas invisíveis de realidade, que chegamos à próxima parte da nossa aula interminável. Porque, se as bolhas cósmicas já parecem absurdas, espere só até ouvirmos sobre membranas cósmicas e cordas vibrando no vazio. Se as bolhas cósmicas já pareciam um exagero didático, espere até conhecer a versão ainda mais extravagante da história: os universos membrana e a teoria das cordas. Sim, agora não falaremos apenas de espuma cósmica, mas de objetos matemáticos que soam como se tivessem sido inventados numa madrugada de insônia de algum físico desesperado por prazo de publicação. E, de certa forma, foi exatamente isso que aconteceu. A teoria das cordas nasceu de uma tentativa nobre e frustrante de unificar as forças fundamentais da natureza. Temos 4 delas: a gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. São como aqueles 4 colegas de grupo de trabalho, cada um com um papel, cada um se achando indispensável, mas nenhum deles se comunicando direito. A física tradicional conseguiu unificar 3 deles num modelo relativamente elegante. Mas a gravidade, sempre a gravidade, insiste em ficar de fora, como o aluno que não responde no WhatsApp do grupo. A ideia por trás da teoria das cordas é que as partículas fundamentais não seriam pontos sem dimensão, como imaginávamos, mas sim minúsculas cordas vibrantes. Cada tipo de vibração corresponderia a uma partícula diferente. É como se o universo fosse uma orquestra e cada partícula fosse uma nota musical. A diferença é que, no caso real, essa música soa mais como uma desafinação eterna do que como Beethoven. E aqui vem a complicação que dá dor de cabeça em qualquer pessoa normal. Para que a matemática da teoria das cordas funcione, não bastam 3 dimensões de espaço e uma de tempo. São necessárias 10 dimensões, às vezes 11, dependendo da versão. Ou seja, o espaço que você já tem dificuldade em imaginar precisa ser multiplicado por 7 extras. É como se o professor chegasse na sala e dissesse: a prova que já era difícil agora terá o dobro de questões, todas sobre assuntos que você nunca viu. Essas dimensões extras não são visíveis, mas, segundo os físicos, estariam enroladas em escalas microscópicas, compactificadas em estruturas chamadas de variedades de Calabi-Yau. Pense nisso como fios de cabelo enrolados até formarem um novelo minúsculo. Está lá, mas você não consegue ver. Ou, em termos mais práticos, é como aquele bilhete que você dobrou 20 vezes para passar escondido na sala e depois nunca mais conseguiu abrir. E onde entram as membranas? Dentro da teoria das cordas, existe uma versão chamada Teoria M, que introduz objetos de dimensão superior, conhecidos como branas, abreviação de membranas. Nós viveríamos em uma dessas branas, como formigas, caminhando sobre uma folha de papel. O detalhe cruel é que pode haver outras folhas, outras branas, flutuando em um espaço maior chamado de bulk. Cada brana poderia conter um universo inteiro, separado do nosso. E claro, ninguém garante que essas branas não possam colidir. Aliás,
Algumas hipóteses dizem que o próprio Big Bang poderia ter sido o resultado do choque entre duas branas. Sim, de todas as possíveis causas para a origem do universo, acabamos com algo que lembra mais um acidente de trânsito cósmico. O mais curioso é como os físicos descrevem tudo isso com a maior naturalidade. Eles falam de cordas, dimensões extras e branas, como se estivessem explicando as regras do vôlei na educação física. Mas, para qualquer ouvinte inocente, soa como delírio. É difícil levar a sério quando alguém diz que talvez existam universos inteiros escondidos em dimensões enroladas, mas, academicamente, essa é uma das hipóteses mais discutidas. O que prova que a linha entre genialidade e insanidade, no fundo, é tão fina quanto uma corda vibrante de 10 dimensões. E, se você está achando isso confuso, não se preocupe. É para ser. A teoria das cordas se orgulha de ser matematicamente consistente, mas praticamente incompreensível. É mais ou menos como aquelas regras de gramática que você decora para a prova e nunca mais usa na vida. Existe, funciona de alguma forma, mas não tem utilidade imediata para quem só queria entender como o universo nasceu. Ainda assim, há algo fascinante nessa visão. Imagine universos branas empilhados, cada um com suas próprias leis da física, coexistindo sem que percebamos. Talvez em uma dessas branas vizinhas, a velocidade da luz seja diferente, ou a gravidade funcione ao contrário, ou até mesmo não existam professores monótonos falando por 2 horas sobre dimensões extras. Embora, convenhamos, isso seria uma perda irreparável para o humor cósmico. Outro detalhe é que, se as cordas realmente existem, elas seriam incrivelmente pequenas, tão pequenas que, mesmo com os maiores aceleradores de partículas, não conseguimos detectá-las. Isso transforma a teoria em um jogo quase filosófico. Temos a matemática, temos as hipóteses, mas não temos como observar. É como estudar dinossauros sem nunca encontrar um fóssil, apenas com desenhos mal feitos em livros de biologia. E não para por aí. A teoria das cordas também sugere a possibilidade de múltiplos estados de energia no vácuo, cada um correspondendo a um universo diferente. Esse paisagismo cósmico, como alguns físicos chamam, levaria a algo chamado paisagem de cordas, um conjunto gigantesco de universos possíveis, cada um com suas próprias leis. Em resumo, uma variedade quase infinita de realidades. É o equivalente físico de abrir o cardápio de uma lanchonete que serve de tudo, de sushi a coxinha, e perceber que nunca vai dar conta de experimentar todas as opções. Mas talvez o aspecto mais divertido de toda essa história seja a forma como os cientistas discordam sobre ela. Alguns defendem com unhas e dentes, outros dizem que é matemática bonita, sem conexão com a realidade. A discussão se arrasta como um trabalho em grupo mal organizado. Ninguém sabe exatamente quem está certo, mas todo mundo tem opinião forte. E, no meio dessa disputa, ficamos nós, pobres ouvintes, tentando imaginar cordas invisíveis vibrando em 10 dimensões, branas flutuando no espaço e colisões cósmicas que poderiam gerar novos universos. É a definição perfeita de um conteúdo que parece ao mesmo tempo grandioso e completamente inútil para a vida prática. E, se você acha que já atingimos o limite do absurdo, ainda não viu nada, porque logo depois das cordas e membranas, vem um experimento mental com um gato que, de alguma forma, conseguiu se tornar mais famoso do que muitos físicos de verdade. Chegamos a um dos capítulos mais improváveis da física moderna, o gato de Schrödinger. E, sim, eu sei, parece ridículo que um dos experimentos mentais mais famosos da ciência envolva trancar um gato numa caixa com veneno. Mas é exatamente isso que acontece. A mecânica quântica tem esse talento especial, transformar um problema matemático em uma metáfora tão esquisita que acaba virando piada de internet. A história começa com Erwin Schrödinger, físico austríaco, nos anos 1930. Ele estava incomodado com as implicações da interpretação de Copenhague da mecânica quântica. Essa interpretação dizia, basicamente, que partículas subatômicas podem existir em uma superposição de estados e só definem um valor real quando observadas. Traduzindo, o elétron pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo até alguém olhar.
É como se o aluno estivesse presente e ausente na aula simultaneamente. Uma ideia tentadora para muitos adolescentes. Para mostrar o quão absurda era essa noção quando aplicada ao mundo real, Schrödinger imaginou seu gato. Dentro da caixa, haveria um dispositivo com um átomo radioativo que poderia decair ou não. Se decaísse, liberaria veneno e o gato morreria. Se não decaísse, o gato continuaria vivo. Como o decaimento é um processo quântico, até que alguém abrisse a caixa, o gato estaria simultaneamente vivo e morto. E aqui temos a beleza mórbida da ciência. Um exemplo criado apenas para expor um problema conceitual acabou se tornando a mascote não oficial da mecânica quântica. E o que isso tem a ver com universos paralelos? Bem, entra em cena a interpretação de muitos mundos, proposta por Hugh Everett em 1957. Segundo ele, não precisamos imaginar que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo, dentro da mesma realidade. Em vez disso, o universo se divide em dois. Em um deles, o gato está vivo, em outro, está morto. E pronto, todos os resultados possíveis existem, só que em universos diferentes. Simples, não? Quer dizer, não. É tão confuso quanto dividir um trabalho em grupo em duas partes e descobrir que ambas foram entregues atrasadas. Essa interpretação elimina a necessidade de colapso da função de onda, aquele momento mágico em que a realidade escolhe um único resultado. Em vez disso, a função de onda nunca colapsa, ela se ramifica. A cada evento, surgem universos múltiplos. Isso significa que, cada vez que você decide se vai ou não apertar o botão de soneca no despertador, está criando ramificações cósmicas. Em um universo, você levantou na hora. Em outro, você dormiu mais 15 minutos. Em um terceiro, você desligou o celular e perdeu o dia inteiro. É a física transformada na desculpa perfeita para atrasos. Agora, claro, você pode estar pensando, mas isso não é exagero? Afinal, estamos falando de infinitos universos surgindo a cada decisão, desde a mais trivial até a mais importante. Sim, é um exagero. Mas é um exagero respeitável, com equações. E equações sempre dão uma aparência de seriedade. Aliás, a descrição matemática dessa superposição pode ser expressa pela função de onda, representada pela letra grega psi. E psi evolui de acordo com a equação de Schrödinger, aquela que, resumidamente, diz que a variação temporal de psi é igual ao operador hamiltoniano agindo sobre psi, multiplicado pela constante imaginária I e pela constante de Planck reduzida. Em palavras, é complicado demais para ser explicado numa prova de ensino médio. O fascinante, e também entediante, é que essa visão dos muitos mundos implica que existem versões infinitas de você mesmo. Em um universo, você decidiu estudar física e está agora ouvindo esta explicação com orgulho. Em outro, você largou tudo para abrir uma barraquinha de cachorro-quente. Em outro ainda, você não existe porque seus pais nunca se conheceram. E em algum, provavelmente, você existe e continua procrastinando da mesma forma. Essa é a prova de que o multiverso não nos salva de nós mesmos. Mas calma, tem mais. Alguns defensores da interpretação dos muitos mundos dizem que ela resolve paradoxos quânticos de forma elegante. Afinal, em vez de lidar com estados sobrepostos, cada resultado simplesmente ganha um universo próprio. É como aquele professor que, em vez de corrigir uma prova bagunçada, decide criar duas turmas diferentes. Uma onde todos passaram, outra onde todos foram reprovados. Claro, na prática, ninguém sabe como acessar a turma vizinha, mas, teoricamente, o problema está resolvido. E há uma ironia aqui. Schrödinger criou seu gato para mostrar o absurdo da interpretação quântica, mas acabou oferecendo munição para ideias ainda mais absurdas. O experimento mental, que deveria ser um alerta, virou praticamente um mascote publicitário. Hoje, o gato aparece em camisetas, canecas e piadas de redes sociais. Enquanto isso, a questão conceitual que ele levantava continua tão nebulosa quanto antes. É a prova de que até na ciência, a piada às vezes fica mais famosa que o argumento. Agora, pense nas consequências existenciais dessa ideia. Se existem infinitos universos com infinitas versões de você, então
tudo o que poderia acontecer, acontece em algum lugar. Isso significa que há um universo em que você terminou aquele curso online que abandonou. Há outro em que você nunca criou conta em rede social. Há até mesmo um em que você está assistindo a este vídeo em velocidade 2 vezes mais rápida, só para ver se acaba logo. O multiverso, no fundo, é uma grande ironia. Ele oferece todas as possibilidades, mas você continua preso a apenas uma delas. E, como sempre, não há consenso. Muitos físicos acham a interpretação de muitos mundos elegante e inevitável. Outros dizem que é apenas uma extrapolação metafísica. Alguns a chamam de genial, outros de pseudociência. É praticamente uma discussão de recreio, só que com palavras complicadas. Mas todos concordam em uma coisa. Ninguém entende completamente a mecânica quântica. Nem Einstein, que não gostava dela, nem Feynman, que admitiu que ninguém entendia, nem você, que provavelmente já desistiu de tentar. Mas talvez o ponto mais desconcertante não seja nem a matemática, nem as disputas filosóficas. É a implicação pessoal. Porque se realmente existem versões infinitas de você em universos paralelos, será que alguma dessas versões é melhor do que você agora? Ou será que todas estão igualmente perdidas? E se, em algum universo, você finalmente entendeu esta explicação? Essa, talvez, seja a pergunta mais incômoda de todas. Mas ainda assim, apenas uma das muitas. Porque, se já é estranho pensar em versões alternativas de um gato, espere até pensar em versões alternativas de você mesmo. Se um simples gato já conseguiu bagunçar a nossa noção de realidade, imagine quando a vítima do multiverso é você mesmo. Sim, é aqui que a explicação começa a ficar ainda mais desconfortável. A ideia de que existem versões alternativas de você, vivendo vidas que poderiam ter sido suas, em universos paralelos que seguem caminhos ligeiramente diferentes. Parece roteiro de série adolescente mal escrita, mas, para alguns físicos, essa é uma consequência inevitável da interpretação de muitos mundos. Pense em algo banal. Você está na padaria, indeciso entre pedir pão francês ou pão de queijo. No momento em que faz a escolha, o universo se divide. Em um ramo, você mastiga seu pão francês sem graça. Em outro, você se delicia com o pão de queijo e talvez até queime a língua no café. E, em mais um ramo, você derruba tudo no chão e finge que não foi com você. Cada possibilidade existe em uma linha de realidade. Agora multiplique isso por todas as suas decisões, desde levantar da cama até decidir se manda ou não uma mensagem constrangedora às 2 da manhã. Resultado: há um número absurdo de versões suas espalhadas pelo multiverso. É claro que, na prática, isso é só uma consequência matemática levada ao extremo. Mas pensar assim é irresistível. Será que, em algum universo, você é um pianista famoso? Em outro, um astronauta? Em outro ainda, você simplesmente terminou o curso de inglês que abandonou 3 vezes? É uma fantasia estranha, porque, ao mesmo tempo em que sugere infinitas possibilidades, também deixa claro que você só pode experimentar uma. É como ver o cardápio de um restaurante infinito e descobrir que só pode pedir uma única opção, provavelmente a menos interessante. Essa multiplicidade de versões suas levanta dilemas filosóficos que parecem piada. Por exemplo, se existe uma versão de você que sempre toma decisões melhores, isso significa que você é, no fundo, apenas azarado por ter caído neste universo específico? Ou será que todas as versões são igualmente confusas, apenas com problemas diferentes? Talvez, em um universo paralelo, você seja milionário, mas também tenha uma dor crônica no joelho. Em outro, você vive em paz no campo, mas o Wi-Fi nunca funciona. Em outro, você seja cientista, mas passa a vida inteira tentando explicar universos paralelos e nunca convence ninguém. Em resumo, nem o multiverso garante a felicidade. E não pense que essa ideia surgiu apenas como devaneio moderno. A noção de eus alternativos já estava embutida em mitos, lendas e até na literatura muito antes da ciência tentar levar isso a sério.
Pense nos contos em que personagens encontram versões diferentes de si mesmos, ou nas histórias de duplos malignos, como se o pior de você tivesse se materializado em carne e osso. No fundo, o multiverso científico só sofisticou uma angústia humana antiga. E se eu tivesse feito diferente? E se outro eu já tivesse vivido aquilo que nunca vou viver? Claro, a física não se preocupa com seu drama pessoal. Para ela, o ponto é apenas matemático. Se as equações sugerem múltiplos resultados, todos eles precisam existir em algum lugar. Mas a consequência é inevitável. As versões alternativas de você são tão reais na teoria quanto você agora. É como se sua vida fosse uma redação escolar corrigida em múltiplas versões. Uma com nota 10, outra com nota 5 e outra em que você nem entregou. Todas existem, mas só uma ficou no seu boletim. A questão fica ainda mais interessante quando pensamos em probabilidades. Em mecânica quântica, falamos em funções de onda que dão a chance de cada evento acontecer. Para você, na vida prática, isso se traduz em decisões com resultados incertos. Mas, no multiverso dos muitos mundos, não há incerteza de verdade. Cada resultado é realizado em algum universo. Então, a moeda não cai em cara ou coroa, ela cai em cara em um universo, em coroa em outro, e em pé em um terceiro, só para irritar estatísticos. É aqui que a ironia se torna inevitável. Se tudo acontece em algum lugar, até as situações mais bizarras devem existir. Um universo em que você ainda está no ensino fundamental. Outro em que você se casou com o colega da 7ª série só porque foi sorteado para apresentar o trabalho junto. Outro em que você nunca aprendeu a amarrar os cadarços e vive tropeçando. A matemática não tem senso de humor, mas o multiverso, aparentemente, tem. E há também a pergunta incômoda. Será que essas versões alternativas têm consciência de si mesmas? Será que, em algum universo, outro você está se perguntando exatamente agora se você existe? É o tipo de dilema que faria Platão perder o sono, se ele tivesse acesso à física quântica e a café instantâneo. A resposta oficial é: não sabemos. Mas, como bons professores de ciências, sempre preferimos transformar a dúvida em mais uma aula interminável. O tema também aparece em experimentos mentais divertidos. Imagine que você jogue videogame e perca a partida. Em outro universo, você venceu. Em outro, você nem ligou o console. E claro, em mais um, você quebrou o controle na parede. O multiverso torna cada derrota menos dolorosa, porque garante que uma versão sua está indo melhor em algum lugar. Mas, ao mesmo tempo, cada vitória também é menos especial, porque há versões suas perdendo em vários outros universos. É a relatividade aplicada à autoestima. Esse pensamento pode parecer reconfortante ou aterrorizante, dependendo do humor. Alguns acham fascinante pensar em infinitas possibilidades. Outros ficam deprimidos com a ideia de que sua versão atual é apenas uma entre bilhões, sem nenhum destaque. É como estar no fundo de uma lista de chamada com 50 alunos. Você é só mais um nome, nada especial. E mesmo entre os cientistas, essa questão das versões alternativas de si mesmo divide opiniões. Alguns aceitam como uma consequência natural da teoria. Outros consideram um exagero especulativo. Há quem diga que o multiverso é apenas uma desculpa para não resolver problemas de interpretação quântica. A discussão é tão longa quanto fila de xerox no início do semestre. No fim, a ideia de versões alternativas de você é, ao mesmo tempo, científica e existencial. Ela mistura equações com dilemas pessoais, física de partículas com filosofia de boteco e, mesmo sem provas concretas, continua sendo uma das imagens mais poderosas do multiverso. Afinal, quem nunca se perguntou: e se eu tivesse escolhido outro caminho? E se outro eu já tivesse tomado a decisão certa? Mas essa pergunta, como todas as boas perguntas, não nos leva a uma conclusão. Apenas abre espaço para mais complicações. Porque, se já é difícil lidar com infinitas versões de você, imagine lidar com as equações que tentam descrever tudo isso matematicamente.
chegamos à parte que quase todo mundo tenta evitar: a matemática por trás do multiverso. Sim, porque até agora conseguimos sobreviver com metáforas de gatos, bolhas de sabão e versões alternativas de você escolhendo entre pão francês e pão de queijo. Mas chega um ponto em que os físicos puxam o quadro negro, enchem de símbolos incompreensíveis e garantem que tudo faz sentido. É como aquele professor de matemática do ensino médio que dizia: a fórmula é simples. E em seguida escrevia 3 linhas de equações que mais pareciam senha de Wi-Fi. A matemática é importante porque, sem ela, tudo o que dissemos até agora seria apenas devaneio poético. É a matemática que dá o verniz de seriedade às ideias de multiverso. Mas, ironicamente, ela é tão complicada que a maioria das pessoas só balança a cabeça fingindo que entendeu. É um teatro universal. O professor escreve π de t é igual a I elevado ao operador hamiltoniano, multiplicado por I vezes t, dividido por a constante de Planck reduzida agindo sobre π de zero. E os alunos respondem com olhares vazios, como se estivessem contemplando uma parede branca. A função de onda, representada pela letra grega psi, é o coração da mecânica quântica. Ela descreve o estado de um sistema, não de forma definitiva, mas em termos de probabilidades. Em outras palavras, ela não diz onde a partícula está, mas onde ela pode estar. É como se você perguntasse para um aluno onde está o trabalho pronto e ele respondesse: tem 70% de chance de estar na mochila, 20% de chance de estar em casa e 10% de chance de nunca ter existido. Bem-vindo ao raciocínio quântico. A evolução da função de onda ao longo do tempo é descrita pela equação de Schrödinger. Escrita por extenso, ela diz que I, multiplicado pela constante de Planck, reduzida vezes a derivada temporal da função PSI, é igual ao operador hamiltoniano, atuando sobre PSI. Traduzindo em português menos técnico, a mudança do sistema ao longo do tempo depende da energia total envolvida. Simples, certo? Ou não? É mais confuso do que dividir a turma em 5 grupos para apresentar o mesmo tema, e ainda assim ninguém se entender. Mas como isso se conecta ao multiverso? Na interpretação tradicional, quando você observa o sistema, a função de onda colapsa para um único estado. Mas, na interpretação dos muitos mundos, ela nunca colapsa. Ela continua evoluindo de acordo com a equação de Schrödinger, apenas se ramificando em múltiplos universos, cada um correspondendo a um resultado possível. Em termos matemáticos, isso é apenas permitir que todas as soluções da equação existam simultaneamente. Em termos humanos, é como corrigir uma prova e aceitar todas as alternativas como corretas, cada uma em uma realidade paralela. Agora, claro, a matemática do multiverso não se limita à mecânica quântica. A cosmologia também entra em cena com equações próprias. A relatividade geral de Einstein, por exemplo, descreve a gravidade em termos da curvatura do espaço-tempo. Sua famosa equação de campo pode ser lida, por extenso, como o tensor de Einstein, que representa a curvatura do espaço-tempo, é igual à constante gravitacional multiplicada pelo tensor energia-momento, que descreve a distribuição de matéria e energia. Em outras palavras, a matéria diz ao espaço como se curvar, e o espaço diz à matéria como se mover. É um diálogo tão romântico que deveria virar música, se não fosse impossível de decorar. Essas equações permitem modelos em que o espaço pode se expandir, contrair ou até formar regiões desconectadas, o que dá margem à ideia de universos múltiplos. Adicione a isso os campos quânticos que permeiam o espaço e pronto. Você tem a receita matemática para bolhas de universos surgindo aqui e ali. A beleza, se é que podemos chamar assim, é que a matemática é internamente consistente. O problema é que consistência não significa realidade. É como criar um jogo de tabuleiro com regras perfeitas que ninguém nunca vai jogar. E não podemos esquecer das estatísticas. O multiverso também é um playground para probabilidades. A cada decisão, a função de onda se divide, e as chances de cada resultado se realizam em universos diferentes.
Isso é descrito por distribuições de probabilidade, integrais e funções complexas que fariam qualquer aluno chorar na prova. Mas, no fundo, é apenas a formalização matemática daquela ideia que já comentamos. Em algum universo, você passou na prova sem estudar. Em outro, nem a calculadora salvou. É curioso perceber como os cientistas se apaixonam por essas equações. Para eles, não são apenas rabiscos no quadro, são mapas para realidades possíveis. Cada símbolo, cada integral, representa uma porta para um universo paralelo. Para nós, meros mortais, representam apenas a certeza de que nunca deveríamos ter largado a calculadora científica no fundo da gaveta. E há também a matemática dos números grandes. O multiverso lida com magnitudes tão absurdas que qualquer comparação se torna cômica. Imagine números como 10 elevado a 500. Para ter uma ideia, isso é mais do que todas as partículas do universo observável. E, mesmo assim, alguns físicos escrevem esse número com a maior naturalidade, como se fosse apenas mais um cálculo de porcentagem na cantina. É nesse momento que a matemática deixa de ser linguagem da natureza e passa a ser um exercício de paciência. O mais irônico é que, no fim, toda essa matemática pode estar descrevendo algo que nunca conseguiremos observar. Podemos ter funções de onda, tensores e integrais complexas empilhadas, mas nenhuma evidência direta de universos paralelos. É como estudar a planta de um prédio que talvez nunca seja construído. Mas ainda assim, os cientistas insistem, porque desistir da matemática seria como admitir derrota. E ninguém quer ser o primeiro a dizer que perdeu a disputa no recreio cósmico. Então ficamos assim, com um arsenal de equações que parecem senhas impossíveis, descrevendo universos que talvez nunca veremos, sustentados por probabilidades que soam mais como desculpas do que como certezas. É uma situação que qualquer aluno reconheceria. Muita teoria, pouca prática e nenhuma chance de se livrar da prova final. E, se já é difícil engolir a matemática do multiverso, imagine quando ela escapa do quadro negro e vai parar na cultura popular. Porque acredite, nada é mais perigoso do que ver Hollywood tentar transformar funções de onda em roteiro de cinema. Chegamos à parte em que a ciência, já confusa por si só, decide se transformar em entretenimento. Sim, o multiverso escapou dos laboratórios e das equações para virar figurante de luxo em filmes, quadrinhos, séries e até em desenhos animados de sábado de manhã. E se você acha que a teoria já parecia absurda quando explicada por físicos, espere até ver o que acontece quando roteiristas decidem brincar com ela. É como entregar uma bomba-relógio para uma turma da 7ª série durante a feira de ciências. Nada de produtivo vai sair, mas pelo menos será divertido de assistir. Na cultura pop, o multiverso virou o equivalente narrativo de um coringa no baralho. Sempre que a trama está enrolada demais, alguém diz: "Ah, mas existe outro universo em que tudo é diferente." Pronto, problema resolvido. Roteiro salvo. Nos quadrinhos, isso já é tradição antiga. A DC Comics, por exemplo, desde os anos 1960, trabalha com a ideia de múltiplas terras, Terra 1, Terra 2, Terra Prime e por aí vai. Cada uma com suas versões de heróis, vilões e dilemas éticos. Basicamente, uma desculpa oficial para ter 20 super-homens diferentes e nenhum enredo consistente. A Marvel não ficou atrás. Criou seu próprio multiverso, com linhas temporais alternativas, versões paralelas de personagens e universos colidindo como se fossem carros em engarrafamento. O público aceitou, claro, porque nada é mais empolgante do que ver 3 versões do mesmo herói brigando em tela. E se você acha isso exagerado, saiba que os físicos fazem algo parecido. Escrevem múltiplas equações para descrever o mesmo fenômeno e ainda chamam isso de progresso. No cinema, o multiverso virou praticamente moda. Filmes de super-heróis, animações e até produções independentes começaram a explorar a ideia de realidades alternativas. Às vezes de forma profunda, outras vezes apenas para justificar participações especiais. Afinal, se existe multiverso, qualquer personagem pode voltar, mesmo que já tenha morrido 3 vezes. É a ferramenta narrativa perfeita para quem não tem coragem de se despedir de um personagem lucrativo.
E não podemos esquecer da ficção científica literária. Autores como Philip K. Dick transformaram a ideia de realidades alternativas em labirintos filosóficos. Em suas histórias, personagens frequentemente descobrem que vivem em mundos instáveis, que podem mudar a qualquer momento. É como se o multiverso fosse usado não apenas para entreter, mas para cutucar a dúvida fundamental. Será que a realidade em que estamos é mesmo a realidade? Ou será apenas uma versão entre muitas? Uma questão que, no fundo, incomoda mais do que qualquer professor, pedindo resumo de 300 páginas de leitura obrigatória. Curiosamente, quando a cultura pop abraça o multiverso, ela acaba criando metáforas úteis para explicar ideias científicas de forma acessível. Por exemplo, em muitos filmes, vemos universos paralelos representados como linhas de tempo que se cruzam ou se bifurcam. Isso é, de certa forma, uma versão simplificada do que acontece nas equações da mecânica quântica. Claro, nos filmes tudo parece emocionante. Já no quadro de aula, parece apenas tortura. Mas há também o lado negativo. Quando a ficção populariza demais o multiverso, as pessoas começam a achar que é uma teoria comprovada. Já houve gente que perguntou seriamente se é possível viajar entre universos, como quem pega metrô em horário de pico. A resposta oficial é: não temos a menor ideia. Mas como professor cansado, a melhor resposta é: não, e não insista, porque isso não cai na prova. Um exemplo curioso é como o multiverso virou desculpa para lidar com paradoxos narrativos. Personagem contradizendo sua própria história? Não tem problema. Era outra versão, de outro universo. Enredo sem sentido? Relaxa. Em outro universo, faz sentido. É quase como corrigir uma redação ruim com a justificativa de que, em outro caderno, ela foi excelente. É uma solução elegante e preguiçosa ao mesmo tempo. E não podemos esquecer das animações, que têm a liberdade de exagerar ainda mais. Já tivemos episódios de desenhos em que personagens atravessam dimensões, encontram versões alternativas de si mesmos e brigam com eles mesmos em lutas tão ridículas quanto profundas. É a prova de que o multiverso não precisa de seriedade para funcionar. Ele só precisa de criatividade. E, claro, de espectadores dispostos a assistir mesmo sem entender nada. No fim das contas, o multiverso na cultura pop serve a dois propósitos. Primeiro, alimentar a imaginação, mostrando possibilidades infinitas. Segundo, disfarçar buracos de roteiro com glamour. Em ambos os casos, funciona. E isso cria um efeito curioso. Muitas pessoas conhecem mais sobre o multiverso por meio de filmes e quadrinhos do que por livros de física. E, sejamos honestos, quem culparia alguém por preferir 2 horas de cinema a 300 páginas de fórmulas? Mas a cultura pop tem também um papel inesperado. Ela acaba influenciando como pensamos sobre ciência. Quando assistimos a um filme que mostra universos colidindo, começamos a imaginar se algo parecido não poderia acontecer de verdade. E, de repente, perguntas bobas viram dilemas sérios. Se existem múltiplos universos, será que podemos entrar em contato com eles? Será que existe algum tipo de evidência observável? Ou será tudo apenas teoria bonita e inalcançável? E é aqui que a ficção encontra a ciência de novo. Porque, no próximo passo, precisamos encarar a pergunta que sempre volta. Afinal, existem provas de que o multiverso é real? Ou estamos apenas criando histórias cada vez mais sofisticadas para nos distrair do fato de que ninguém sabe nada? Agora que já passamos pela espuma cósmica, pelas cordas vibrantes e até pelo multiverso cinematográfico, chegamos ao momento inevitável, a pergunta sobre provas. Porque é muito bonito falar que existem infinitos universos, cada um com suas próprias versões de você, mas no fim do dia, alguém sempre levanta a mão e pergunta: tem evidência disso? E é aí que os físicos suspiram, ajustam os óculos e dizem algo na linha de talvez sim, talvez não. É praticamente a versão científica do clássico depende. O problema central é simples. Se existem outros universos, por definição, eles estão fora do nosso alcance observacional. Isso porque a luz desses universos nunca chegaria até nós. É como tentar ouvir a conversa da turma da sala ao lado sem abrir a porta.
Você pode até imaginar o que estão falando, mas não há como ter certeza. A diferença é que, na escola, você pode arriscar um bilhete. Já no cosmos, não. Ainda assim, alguns cientistas tentam buscar pistas indiretas. Um exemplo é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, aquele resquício do Big Bang que cobre todo o céu como um zumbido de televisão fora do ar. Essa radiação é quase perfeitamente uniforme, mas tem pequenas variações de temperatura. Alguns acreditam que essas variações poderiam conter marcas de colisões com outros universos. Sim, você ouviu certo. Colisões. Como se o nosso universo fosse um carro no trânsito cósmico, às vezes esbarrando de leve em outros. A diferença é que, em vez de arranhar a pintura, o resultado seria um padrão estranho no mapa da radiação. Até hoje, nenhuma dessas marcas foi confirmada de forma convincente, mas a teoria persiste porque, como todo bom rumor, ninguém consegue provar totalmente que está errada. Outra linha de raciocínio vem da teoria das cordas e da chamada paisagem de vacúos. Em resumo, a matemática dessas teorias sugere que podem existir múltiplos estados possíveis para o universo, cada um correspondendo a um conjunto de leis físicas. É como se você tivesse uma prova com infinitas respostas possíveis, e cada resposta desse origem a um universo diferente. O problema é que ninguém tem como conferir o gabarito. Então ficamos apenas com a pilha de respostas, sem saber qual delas é a certa, ou se todas são. Há também tentativas mais criativas. Alguns pesquisadores especulam que buracos negros poderiam ser portas para outros universos. A ideia é que quando a matéria entra num buraco negro, ela não desaparece de fato, mas pode atravessar para outra realidade. É um conceito tentador, embora improvável. Afinal, não é exatamente viável jogar uma sonda dentro de um buraco negro para ver o que acontece. Isso seria o equivalente cósmico a pedir que alguém entre no armário da escola para checar se existe um portal secreto no fundo. Até pode existir, mas ninguém quer ser voluntário. E claro, existe a eterna confusão entre evidência científica e recurso narrativo. Quando falamos de provas do multiverso, muitas vezes as pessoas confundem com analogias filosóficas ou com filmes de ficção. Uma pergunta comum é: mas se tudo é possível, então isso não prova que o multiverso existe? A resposta é não, porque na ciência, possibilidade não é prova. É como dizer que, só porque é possível que um aluno tenha estudado, isso não prova que ele estudou. E, sejamos francos, na maioria das vezes, ele não estudou. Outra questão importante é que, mesmo se houvesse evidências indiretas, interpretá-las seria um pesadelo. Os mesmos dados podem ser usados para sustentar diferentes teorias. Um padrão estranho na radiação cósmica pode ser sinal de outro universo, ou pode ser apenas um erro de calibragem do telescópio, ou até sujeira na lente. A ciência, às vezes, é menos glamurosa do que parece. Grandes teorias podem ser derrubadas por um pano de limpeza esquecido no laboratório. E há ainda o argumento contrário. Alguns físicos dizem que o multiverso não é ciência, mas filosofia. Por quê? Se não podemos testar, não podemos chamar de hipótese científica. É como se alguém dissesse que existe um dragão invisível na garagem. Você pode acreditar ou não, mas não há como provar. O multiverso, nesse ponto de vista, é apenas um dragão cósmico sofisticado, com equações bonitas, claro, mas ainda assim invisível. Esse debate divide a comunidade científica de forma quase infantil. De um lado, os entusiastas, que veem o multiverso como a solução elegante para problemas profundos. Do outro, os céticos, que acusam os colegas de se apaixonarem por especulações não verificáveis. É praticamente uma briga de recreio, só que com artigos publicados em revistas de prestígio. O curioso é que essa falta de provas diretas não diminui o fascínio pelo tema. Pelo contrário, talvez seja justamente isso que mantém o interesse. Afinal, a ausência de respostas concretas dá espaço para todo tipo de imaginação. E convenhamos, imaginar infinitos universos é bem mais interessante do que decorar a tabela periódica pela terceira vez. Mas, aqui surge a pergunta inevitável. Mesmo sem provas, será que o multiverso
ainda pode nos ensinar algo sobre nós mesmos? Porque, se a física não consegue decidir, talvez a filosofia consiga se intrometer. Afinal, nunca houve assunto confuso demais para que filósofos deixassem passar em branco. E, se existe a chance de refletir sobre a nossa existência num cosmos infinito, você pode apostar que alguém já está escrevendo um livro de 400 páginas sobre isso. Se até agora estávamos preocupados em saber se o multiverso tem alguma base científica, agora a discussão muda de sala. Entramos na aula de filosofia, onde nada precisa ser provado, mas tudo precisa ser pensado até a exaustão. É o momento em que a física entrega a bola para a filosofia e diz: resolve aí, porque eu já cansei. E como bons filósofos, eles resolvem não resolvendo, mas sim levantando novas perguntas. A primeira questão é existencial. Se existem infinitos universos, o que isso significa para nós? Será que somos importantes ou apenas um acidente estatístico em meio a infinitas combinações possíveis? É um dilema que lembra a fila da cantina. Você pode estar na frente, pode estar no fim, mas no grande esquema, você é só mais um aluno esperando pelo mesmo salgado murcho. O multiverso, nesse sentido, coloca a humanidade no papel de figurante cósmico, sem fala, sem destaque e provavelmente sem crédito nos créditos finais. Outro ponto é o problema do sentido. Se tudo o que pode acontecer acontece em algum universo, então nossas escolhas ainda têm valor. Em um universo, você decide estudar para a prova. Em outro, você desiste e vai jogar videogame. Se ambos os cenários existem, qual é a importância do seu esforço? É como aquele trabalho em grupo da 7ª série em que todos recebem a mesma nota, mesmo que só uma pessoa tenha feito tudo. A existência de infinitos você dilui o peso da sua responsabilidade. Reconfortante? Talvez. Desanimador? Com certeza. Há também o dilema moral. Se existem universos onde você comete crimes e outros em que você é um exemplo de virtude, isso significa que você é moralmente neutro, apenas uma média de si mesmo? Imagine explicar isso para o professor de ética. Não se preocupe, nesta realidade eu trapaceei, mas em outra eu fui um santo. É a desculpa perfeita para qualquer comportamento, ainda mais criativa do que o cachorro comeu meu dever de casa. A filosofia ainda adora brincar com o conceito de identidade. Se existem infinitas versões de você, todas são você, ou cada uma é uma pessoa distinta. Em outras palavras, você é definido pelas suas escolhas ou pela sua essência. Essa questão já era complicada antes do multiverso. Com infinitos eus, fica tão confusa quanto a escala de notas do professor que não explica os critérios de correção. E não podemos esquecer da pergunta mais incômoda. Será que existe um eu verdadeiro? Será que, em meio a tantas versões, uma delas é mais real do que as outras? A resposta, obviamente, é: ninguém sabe. Mas isso não impede filósofos de escreverem tratados inteiros sobre o assunto. É quase como discutir se o lanche da cantina é realmente saudável ou apenas um truque de marketing. A dúvida é eterna e ninguém nunca chega a uma conclusão satisfatória. Além disso, o multiverso abre espaço para reflexões sobre destino e livre-arbítrio. Se todas as escolhas acontecem em algum universo, então não existe liberdade de verdade. Você não escapa de nada. Em algum lugar, a versão alternativa de você já tomou a decisão contrária. O livre-arbítrio, nesse caso, seria apenas a ilusão de que estamos escolhendo, quando, na verdade, todos os caminhos já foram percorridos em algum lugar. É como andar por um labirinto que já tem todas as saídas mapeadas. Você pode se sentir esperto por encontrar o caminho, mas na prática, ele já estava lá desde o início. E aí vem a questão teológica. Algumas correntes filosóficas perguntam: se existe um multiverso, o que isso significa para a ideia de Deus? Seria ele o criador de todos os universos? Ou cada universo teria o seu próprio criador? Imagine o caos burocrático de administrar infinitos universos. É mais complicado do que organizar excursão escolar com 100 alunos. Alguns filósofos sugerem que o multiverso reforça a ideia de uma divindade maior. Outros dizem
que elimina qualquer necessidade de um criador. No fim, cada argumento é tão inconclusivo quanto a chamada de presença feita pelo professor, quando metade da sala ainda está no pátio. Há também o impacto psicológico. Pensar no multiverso pode ser reconfortante para alguns. Se esta vida não deu certo, em outra versão, talvez tudo esteja maravilhoso. Mas também pode ser perturbador, e se todas as versões de você estão igualmente enroladas? É como esperar que a prova de recuperação seja mais fácil, apenas para descobrir que o professor copiou exatamente as mesmas questões da prova original. A multiplicidade não garante melhora, apenas garante mais trabalho. E, por fim, o multiverso levanta a reflexão sobre a própria natureza da realidade. O que significa real? Se tudo é possível em algum universo, então o que experimentamos aqui é apenas um recorte arbitrário. A realidade seria como uma apostila mal impressa, cheia de páginas faltando, erros de digitação e gráficos tortos. Sabemos que existe algo maior por trás, mas só recebemos uma versão parcial e defeituosa. Todas essas reflexões mostram que, mesmo sem provas físicas, o multiverso funciona como um espelho para nossas angústias. Ele nos obriga a repensar quem somos, o que fazemos e qual é o sentido de nossas escolhas. Mas, como todo bom debate filosófico, não chega a lugar nenhum. Apenas multiplica perguntas até que a mente se canse. E talvez seja justamente esse o ponto. Quando não há respostas, tudo o que resta é especulação. E, se a filosofia não resolve, talvez seja a hora de voltar para a física e perguntar, com toda a seriedade possível, será que algum dia conseguiremos realmente detectar algo vindo de outros universos? E então, depois de falar de bolhas cósmicas, cordas invisíveis, gatos indecisos e versões alternativas de você que nunca entregaram o trabalho no prazo, chegamos ao fim. Ou ao que deveria ser o fim. Porque, pensando bem, será que o universo tem fim? Será que o multiverso tem fim? Ou será que estamos só andando em círculos, como aquela aula de geometria em que o professor prometeu que agora vai ficar claro e ficou cada vez mais confuso? Talvez a pergunta mais importante seja: será que isso cai na prova? Porque, se cair, ninguém vai se salvar. Imagine escrever: a função de onda PSI evolui de acordo com a equação de Schrödinger, onde I vezes a constante de Planck reduzida vezes a derivada temporal de PSI é igual ao hamiltoniano agindo sobre PSI, e logo depois ter que desenhar um gato vivo e morto ao mesmo tempo. Isso é mais injusto do que pedir para resolver Bhaskara sem calculadora. E o pior é que, mesmo depois de tantas horas, talvez estejamos no mesmo lugar em que começamos. Será que estamos sozinhos no universo? Será que existem infinitos universos? Ou será que tudo isso é apenas uma desculpa muito elaborada para você se distrair antes de dormir? É uma dúvida filosófica, existencial e, sinceramente, levemente inútil. Mas inútil de um jeito bonito, como aqueles trabalhos escolares com cartolina colorida que não servem para nada além de enfeitar a parede por 2 dias. Talvez, em algum universo paralelo, essa explicação toda tenha feito sentido. Talvez em outro, você tenha desistido logo na introdução. E em outro ainda, você esteja ouvindo tudo de novo, mas em velocidade de 0,75 vezes, só para prolongar o sofrimento. No fundo, talvez não exista conclusão. Talvez exista apenas a ilusão de que chegamos a um ponto final, quando, na verdade, estamos apenas esperando o sono chegar. Então, se você ainda estiver acordado, parabéns. Mas sério, vai dormir. Ou veja outro vídeo, tanto faz.